Olá, meus amigos. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, eu queria só te falar, né, sobre aquele missionário do vídeo da semana passada. Ele entrou em contato comigo por e-mail mais 2 vezes essa semana e aconteceu uma coisa ruim e uma coisa boa na vida dele, né, eu diria. A coisa ruim é que um parente dele faleceu. E a notícia boa é que ele decidiu colocar a família à frente dos interesses da igreja e ele voltou para casa. Então eu fiquei muito feliz pela bravura, pela coragem dele, né? De ter desafiado o poder de uma seita tão manipuladora e ter voltado para casa para se despedir de um familiar que faleceu. Ele tá um pouquinho assustado, né? Porque ele disse que vai ter que começar do zero agora. E por a igreja não ser uma igreja, mas ser uma seita, os julgamentos vão chover para cima dele. Então, vamos torcer para que ele fique bem, né? Para que ele encontre paz e tranquilidade para viver a vida dele de uma forma livre. Da mesma forma que este amigo nosso brasileirinho dessa semana, da história que a gente vai conversar a respeito. Muitos de vocês que estão escutando como ex-mormons ou até como mormons passaram ou passam por muitas das coisas que ele conta aqui, tá? E você vai ver como ele superou e provavelmente a história dele vai te ajudar na tua própria, tá bom? Então ele diz o seguinte: sou membro da Igreja Sud desde criança. Sou de uma família em que somos 5 irmãos e crescemos dentro da igreja. Todos nós servimos missão de tempo integral. Eu servi na Missão Brasil Manaus de 2009 a 2011. Já servi em diversos chamados na igreja: secretário da ala, conselheiro do bispo, sumo conselheiro da estaca, livre do MAS, etc. Olha só, assim que retornei da missão, veio a pressão para eu me casar. Mas eu nunca liguei para este tipo de pressão. Sempre respondia: cada um toma conta da sua vida. Mas de uma maneira educada, claro. Então se passaram 7 anos e conheci minha esposa. Ela conheceu a igreja na adolescência. Decidimos marcar o casamento e faltando 2 meses ficamos desempregados e pensamos em adiar. Mas sempre vinha nos nossos pensamentos: o Senhor proverá. É isso que eles falam na igreja para você poder casar, né? O Senhor proverá, a igreja não. E como o Senhor vai prover, não sei, mas não é a igreja que vai prover, não. Nada para você. Enfim, tivemos um casamento lindo, simples e começamos nossa vida. Fomos nos ajeitando com as contas até que eu precisei começar a trabalhar aos domingos. Foi aí que começou o inferno nas nossas vidas. Eu já tinha diversas dúvidas sobre procedimentos que a igreja tinha feito no passado, mas eu sempre tinha aquela confiança no meu testemunho. Veio a pressão das pessoas dizendo que dizendo que se eu estava com dívidas era porque eu estava trabalhando aos domingos e que Deus não iria me abençoar. Sem guardar os mandamentos, não seríamos abençoados. O Deus mórmon é um Deus de amor condicional e ele sentiu isso na pele, assim como você. Ou sentiu ou sente, né? Eu já estava com princípios de depressão e nem percebi. Estava mal, até que não sentia nem vontade de levantar da cama e muito menos de viver. A igreja estava me sugando, me fazendo mal com tantas pressões psicológicas, mas eu ainda não tinha coragem de me afastar, pois eu ainda acreditava nos convênios que fiz no templo. Até que um grande amigo nosso percebeu como eu estava mal e me ajudou a superar e enfrentar a depressão. Ele, que também era membro da igreja, há muitos anos se afastou por questões doutrinárias, questões que eu também tinha, inúmeras dúvidas. Eu nunca me afastei desse amigo pelo motivo dele ter se afastado da igreja, pois ele sempre foi meu amigo e sempre será, independentemente de estar lá ou não. Porém, o nosso bispo veio na nossa casa dizer que não era para abrirmos a porta para esse nosso amigo.
porque ele não era uma boa influência, pois achavam que ele estava me influenciando a nos afastarmos, algo que não é verdade. Então respondemos para o bispo, respondemos ele e falamos que na nossa casa entra quem nós queremos e que a igreja não manda em nada dentro da minha casa. Foi o suficiente para ele nos desobrigar do nosso chamado no dia seguinte. Minha esposa, presidente das moças, eu, dos rapazes. Ficamos meses sem fazer absolutamente nada na igreja por um simples motivo de não concordar com aquilo que o bispo queria que nós fizéssemos, como se estivéssemos em período probatório. E aí foi o início para abrirmos os nossos olhos e ver que nada era inspiração de Deus, mas sim pura politicagem. Percebemos que a igreja estava fazendo mal para o nosso casamento, então decidimos nos afastar de vez, e foi a melhor coisa que fizemos na nossa vida de casados até agora. Apesar de estar lá a vida inteira, nunca concordei com a humilhação que uma pessoa passa em uma ação disciplinar. Nenhum ser humano merece passar por isso. Meu casamento quase deu em divórcio, pois minha esposa ficou frustrada. Falava inúmeras vezes que casou com um missionário retornado, que fez os convênios no templo e que agora o marido dela não queria mais ir para a igreja. As pessoas falavam para ela que a culpa era dela, que ela não edificava o seu lar. Então, depois desse período em que o bispo veio na nossa casa, ela abriu os olhos e aceitou estudar o passado da igreja comigo. Enquanto eles falavam que eu estava sob o poder de Satanás, o meu amigo reconheceu que eu estava com problemas psicológicos. Hoje meu casamento está outro. Tiramos um peso de nossas vidas, fazemos as coisas sem nos preocupar. Vamos para as feiras aos domingos e passeamos muito. Estamos sentindo o gostinho da liberdade, que é a melhor sensação da vida. Na minha família só está ativo meu irmão mais velho e meu irmão do meio, que só está ativo por conta da esposa. Meus irmãos mais novos e minha mãe não estão mais ativos, estão super felizes. Inclusive a minha irmã vai mandar a história dela também. Tô esperando, tá? Meu irmão mais velho atualmente serve como bispo em uma outra ala, mas na mesma estaca. E é triste ver que o fanatismo vem acima da própria família. Quando decidimos nos afastar, ele não fala mais, não conversa, não temos mais um diálogo. Mas isso é o amor cristão que eles pregam, né? Vai entender. Querido, muito obrigada pela tua história, que é uma história típica do mormonismo, do começo até o final. Você vai ser criticado por trabalhar aos domingos, porque eles precisam de você na igreja, dando aula, fazendo reunião, servindo, eles usam a palavra servindo, né? Para você achar que está servindo a Deus. Mas você está trabalhando de graça para eles. Se você não aparece na igreja para dar uma aula, para dirigir uma reunião, sei lá, não tem reunião, então como é que faz, né? O negócio deles não vai para frente. Então, você sempre vai ser criticado por trabalhar aos domingos, tá? Eles vão usar, claro, as escrituras para te fazer sentir culpado por isso. Você foi julgado porque as pessoas diziam que se você estava endividado é porque você estava trabalhando aos domingos e não ia ser abençoado porque não estava guardando os mandamentos de Deus. Um Deus de amor condicional, né? Mesmo que você esteja trabalhando para sustentar a tua família e não precisar da ajuda da igreja, que vai dificultar de todas as formas para te ajudar, você não vai ser abençoado. Porque nessa igreja você nunca é bom o suficiente, amigo. Se você recusa um trabalho que exige que você trabalhe aos domingos e você precisar de ajuda do bem-estar na igreja, o bicho pega, dependendo da região em que você mora. Mas se você trabalhar aos domingos e ainda assim as coisas não estiverem acontecendo, é porque você não está guardando os mandamentos. Você nunca é bom o suficiente. E agora o bispo, né? O bispo foi lá falar para você não receber aquele teu amigo dentro de casa, dentro da tua casa, porque ele era uma má influência para você. Isso é controle. Isso é uma atitude de seitas. Seja qual for a organização a qual você pertence, que vai decidir por você ou vai tentar decidir quem serve e quem não serve para você, como esse nosso amigo aqui,
que o bispo teve a cara de pau de ir até a casa dele e falar para ele, olha, vocês não devem andar com esse irmão não, porque ele não é uma boa influência para vocês não. Eu também escutei isso do meu bispo quando eu namorava fora da igreja, o bispo me enlouquecia até eu terminar o namoro, porque eles controlam, você precisa estar com pessoas que vão fortalecer o teu testemunho, ou seja, que vão te manter dentro daquela bolha preso. Porque senão o negócio deles não vai para frente. Você tem que entrar no templo. Ele diz aqui que ele... como é que fala? Ah, eu perdi aqui. Mas o fato dele ter entrado no templo manteve ele lá dentro por mais tempo, e a esposa dele também. Isso começou a dar problemas no casamento dela, porque ela começou a falar para ele, poxa, eu casei com ex-missionário, eu fiz convênios com você no templo e agora você não quer mais ir para a igreja. Entende a importância do templo na igreja? Você tem contato com Satanás lá, amigo. Você vai lá dentro do templo, não é para sentir o Espírito de Deus, nada disso, porque isso aí você pode sentir em qualquer lugar, porque Deus se comunica com o teu coração, Ele não manda você ir num determinado lugar, né, para você conversar com Ele, mas lá você vai no templo com o único propósito, ver Satanás, que eu digo o personagem do filme, né, que interpreta Satanás, para você poder ser ameaçado, que se você não cumprir todos os convênios que fizer nos altares daquele templo naquele dia, você estará sob o poder dele. É por isso que você tem que entrar no templo, para escutar isso de Satanás. Deus não interage contigo no templo, muito menos Jesus Cristo, para você poder sair de lá com medo e sabendo que você, menor escorregão, Satanás te pega. Então você tem que aceitar todos os chamados, manda teus filhos para a missão, tua filha tem que casar no templo, com fiel portador do sacerdócio. Você não trabalha aos domingos, você vai para a igreja todo domingo, você paga teu dízimo, paga as ofertas, se veste desse jeito. Porque é isso que garante a máquina corporativa trabalhando a todo vapor. Ele entrou em depressão. E o que ele escutou das pessoas na igreja, provavelmente dos líderes, que ele estava sob a influência de Satanás. Ele estava com problemas psicológicos causados pela própria pressão e abuso dentro da igreja. Para ele, tudo isso fez mal. O que ele fez, juntamente com a esposa? Eles acabaram se afastando da igreja, eles conseguiram romper aquelas cadeias mentais tão difíceis de romper, que eu também falo por experiência própria, e ele fala para nós aqui que o casamento dele nunca esteve tão bem, que isso foi a melhor coisa que eles fizeram até agora. Ele fala também que toda a família dele, com exceção dos 2 irmãos, se afastaram da igreja e estão super felizes. Se você é um membro da igreja que não se importa que a igreja decida com quem você se relaciona ou não, se você não se importa em passar todas as dificuldades financeiras que for preciso, mas sentar lá todos os domingos e trabalhar e suar tua camisa para trabalhar para eles, se você não se importa em sacrificar e pagar teu dízimo, apesar das coisas estarem apertadas, se você não se importa com a sensação de nunca ser bom o suficiente, se você acredita que tudo que você está fazendo lá dentro é para Deus e tudo isso te faz bem, te traz felicidade e a tua família está unida e está feliz, o teu lugar é lá. Em contrapartida, se você que está me escutando agora se sente como esse nosso amigo se sentiu, você precisa sair de lá. É uma questão de saúde mental. E para você preservar teus relacionamentos, primeiro com você mesmo. O relacionamento mais importante que você tem na tua vida é com você mesmo. Porque se você não se amar, se você não se sentir bem com você mesmo, você não vai amar e se dar bem com ninguém mais. Então cuida da tua saúde mental. E presta atenção se a igreja está ajudando ou atrapalhando nesse processo. Porque se ela estiver ajudando, teus relacionamentos vão florescer. Se ela estiver atrapalhando, como no caso desse nosso amigo, teus relacionamentos em volta de você, eles vão começar a ruir. E você vai adoecer. Tá bom, meus queridos? Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.